Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Compartilhando Matemática. Você sabe calcular uma fração? Sabe como é que faz cálculo com números envolvendo fração? Pois é, fique ligado que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. Então pessoal, eu sou o professor Anderson Diniz, professor de matemática, sou aqui do canal Compartilhando Matemática. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, peço que você se inscreva, isso é muito importante para o canal, importante para a gente. E nós vamos estar falando na aula de hoje sobre justamente um conteúdo que está muito presente no nosso dia a dia. É tão presente que ele já começa aqui, eu vou mostrar para você, um título de uma reportagem, de um jornal, de um site, que vai mostrar justamente como ele está presente no nosso dia a dia. Quer ver? Observe. Olha só, diz assim, 2/3 das mutações causadoras de câncer ocorrem devido a erros aleatórios de reprodução do DNA. Diz estudo. Ou seja, olha só, a primeira parte logo aí, primeira parte, certo? Primeira parte que eu tenho aqui, olha, que fala, primeira palavra, né? As duas primeiras palavras, elas são uma informação que justamente trazem essa informação através de uma escrita matemática, que é 2/3 das mutações. Então, é justamente sobre o entendimento desse tipo de escrita matemática no meio dessas informações que nos rodeiam que nós vamos estar falando hoje. E essa escrita é justamente o que a gente chama o quê? De fração, ok? Então vamos lá. Fração. O que é que vem ser fração? Fração, né, ela é de origem, uma palavra de origem latim, que significa fracto, significa pedaço, parte de um todo. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui, dando o exemplo, de uma folha, né? Isso aqui representa uma folha de papel, ok? Uma folha de papel. E essa folha de papel, ela, digamos que eu divida ela aqui em duas partes, 4 partes, ok? 4 partes. E aí é o seguinte, dessas 4 partes, eu posso pegar, digamos que eu pinte uma delas, ó, vou pintar uma delas. Ou seja, no formato que está aqui, eu já posso representar essa parte pintada, a partir do momento que eu represento essa parte pintada, relacionando com o todo, eu vou ter que escrever isso através de um número, que é justamente esse número, ele representa uma fração, a fração do todo. Como assim? Vou colocar aqui, ó, parte pintada, certo? Parte pintada. Parte pintada. E aí eu vou pegar aqui, ó, quantas partes aqui estão pintadas? Uma parte. Então a gente escreve aqui 1, o traço aqui, ó, esse traço aqui que representa a fração. E agora eu vou colocar aqui embaixo em quantas partes está dividida, que no caso é quanto? São 4 partes. Então aqui eu tenho a escrita da representação dessa parte pintada em relação ao todo. Se eu pintar mais uma parte, eu vou ter o quê? Agora eu já não tenho mais uma, eu tenho o quê? 2. De quantas que foram divididas? De 4 que foram divididas. Então observe que o meu número de baixo está permanecendo o mesmo, porque eu estou fazendo a relação sempre com a quantidade de divisões. Se eu pintasse todas as partes, eu teria o quê? Uma representação de quê? De 4 partes, de 4 partes que foram pintadas em relação a 4 que foram divididas. Se eu dividir 4 por 4, vai dar 1. Esse 1 significa o quê? Significa o total. Isso aqui são partes de 1, parte do total. Quando eu chego a 1, que é a mesma quantidade de cima com a de baixo, vai dar 1. Isso aqui representa o quê? Representa o total, representa o todo. Certo? Representa o total. Então aqui a ideia, tá, de fração, logo básica de fração. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, ó, tenho outro exemplo. Digamos que eu tenho aqui um quadrado aqui, ó, tenho aqui um quadrado, e eu vou dividir também, ó, esse quadrado em partes aqui, 4 partes, ó, aqui, ó, 8 partes iguais, certo? E aí eu vou pegar e vou pintar também, ó. Certo? Eu estou usando esses exemplos aí bem básicos para você justamente entender a ideia de fração, tá? Parte pintada de novo aqui, ó. Parte pintada. Então eu vou pegar aqui
Quantas partes eu tenho? Agora observe que são 8 divisões. Estou pegando uma parte, ó. Uma parte de quanto? De 8 que foram divididas. Se eu pintar mais uma, como vai ser a representação disso? Agora eu tenho duas partes, ó. Duas partes de 8 também. Se eu pintar mais uma, ó, agora vai ser quanto? Vão ser 3, né? 3 de quanto? De 8 que foram divididas. Ou seja, se eu fosse pintar todas elas, eu teria quanto? Fecharia o total, que seria o quê? 8 sobre 8. Daria quanto? Daria 1 esse resultado. Que seria quem? Seria também, de novo, o total. Certo? O total. Digamos que a gente fosse representar aqui, ó, a parte não pintada. Parte não pintada. A parte não pintada, como era que ficaria? Desse jeito que está aqui, ó. Eu tenho que observar quantas partes que não estão pintadas, ó. São 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 de quantas que foram divididas? De 8. 5 de 8. Então, observa aí, tá? Como é que eu estou escrevendo esses números a partir do que eu tenho da divisão total e das partes que eu estou usando dessa divisão total. Ok? Outra situação que eu tenho aqui, ó. João vende balões, está dizendo aqui, ó. João vende balões. Ele tem o quê? 7 balões. Sendo que sendo que 3 deles são vermelhos. Podemos também dizer que 3 em cada 7 balões de João são vermelhos. Ou seja, 3/7 dos balões são vermelhos. O que quer dizer isso? Observa, ó. Naquela hora eu estava usando lá a folha de papel, estava usando o quadrado, agora eu estou usando uma quantidade de balões. Então observa, ó. Eu tenho aqui 7 balões, que é o meu total agora, sendo que 3 são vermelhos. Então eu vou escrever isso. Como é que eu represento isso? O meu total não é 7, vai ser o número que vai para baixo. E a quantidade de balões que são 3, que são parte desse todo, vai ficar onde? Vai ficar em cima. Então eu tenho o quê? 3 balões vermelhos de 7 do total. Está aqui a minha representação. Só que nós estamos falando sempre o quê? De número de cima, número de baixo. Esses números também eles têm um nome. Né? Como é que eles são chamados, esses números de cima? Ó? Esse número de cima ele é chamado de numerador e esse número de baixo é chamado de quê? De denominador. Numerador é aquele que vai justamente numerar, ou seja, vai determinar a quantidade que está sendo usada desse total que eu tenho. Certo? Então é assim que a gente escreve, tá, as frações. Beleza? Outra situação aqui, ó. Diz assim, Francisca tem 1 dúzia de bananas. 1 dúzia são o quê? 12 bananas. 1 dúzia são 12 unidades. Quando é 1 dúzia de bananas, são 12 bananas. E vai usar 1/3, essa escrita aqui depois você já vai ver direitinho, significa o quê? 1/3. Então aqui nós temos uma fração também nessa informação aqui. 1/3 delas para fazer bolo. Quantas bananas ela vai usar? Então, eu vou observar o seguinte, que se você observar aqui na fração, aqui, ó, aqui nesse terço, aqui onde está escrito 1/3, esse número de baixo, lembra, ele sempre significa o número de divisões que foi dividido aquele todo. Nesse caso, o meu todo aqui é quanto? São 12 bananas. Para mim saber quantas ela vai usar, eu vou ter que dividir por quanto? Por 3, não é isso? Ó, vai ficar assim, ó. Tenho aqui as 12 bananas. Então, eu vou pegar essas 12 bananas aí, ó. Vou fazer 12. Eu vou dividir por quanto? Por 3. Quanto é que fica isso? Ó, quando eu divido, como é que fica? Vou pegar aqui, ó. 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8 mais 4 mais 4, 12, não é isso? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter as 12. Ou seja, como está dividido em 3 partes, cada parte dessa é o quê? É 1/3, ó. Chama de 1/3. É 1 sobre 3. Representa a terça parte daquele valor. Qual é a terça parte de 12? É 4. Ou seja, cada 1/3 desse, a representação de quantidade vai ser quanto? Vai ser 4. 4 bananas aqui, 4 aqui e depois 4 aqui. Então, observa que nesse exemplo que a gente está usando aqui, ele já é um exemplo que ele já está fazendo uma relação da quantidade e vai estar informando uma fração para a gente determinar o valor real da quantidade.
Ok? Então essas aqui são as formas da gente o quê? Representar, né, escrever as frações que a gente estava vendo. E aqui nós já vimos aqui mais ou menos como é que calcula a quantidade em relação ao todo. Quanto é que aquela fração representa da quantidade total. Agora vamos falar aqui das leituras das frações. Como é que a gente lê? Para a gente ler frações, a gente considera algumas situações. Primeiro que eu estou colocando aqui, ó, frações com denominadores de 2 a 9. Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como é que a gente lê? Aqui eu tenho uma fração, tá? Essa fração aqui, ó, 1 sobre 2. 1 sobre 2, se você observar aqui, analisar direito, o que é que significa isso aqui? Significa que eu tenho determinada quantidade, determinado objeto, e ele foi dividido em quantas vezes? 2 vezes. Eu estou pegando quantas partes dessas duas partes? Estou pegando uma. Ou seja, quer dizer que eu estou pegando o quê? A metade. Então eu tenho o quê? Ó? Isso aqui, o que é que representa essa escrita aqui? Representa o quê? Isso aqui, do jeito que está, representa o quê? Um meio, ou então a metade. São formas de ler e escrever o nome dessa fração aqui. Um meio. Aqui eu tenho o quê? 2 de 3 que foram divididos. Aqui eu tenho o quê? 2 terços. Aqui eu tenho 3 de 4 que foram divididas. Eu vou ter o quê? 3 quartos. Aqui foram divididas em 4 partes. Eu estou usando quantas partes? 3 partes. Então é 3 quartos. Aqui, ó, foi dividido em quantas partes? 5 partes. Eu tenho quantas partes? Uma. Então é 1/5. Aqui é quanto? Dividido em 6, eu estou usando quantas? 5. Então aqui é o quê? 5 sextos. Aqui também, ó. Quantas partes foram divididas essa fração? 7. Quantas eu estou usando? 4. É 4 sétimos. Então aqui, ó, observa que eu faço a relação com a quantidade de partes. A mesma ideia lá do nosso início da explicação. Lá da folha de papel, do quadrado, entendeu? A mesma ideia. Aqui nós estamos só falando o nome delas. Como é que a gente fala. Ok? Outra situação que a gente leva em consideração também, ó. Quando nós temos os denominadores, não esquece que eu estou falando de denominador, são esses números de baixo aqui, ó, certo? Os denominadores são 10, 100 ou 1000. 7, no caso, sobre 10 aqui, ó. Como é que a gente lê isso aqui, ó? 7 décimos, ó. Décimos, vem do 10 daqui, ó. Quando eu tenho 100, ó, aqui eu tenho 3 centésimos. Centésimos. Que é o 3 dividido por 100. 1 dividido por 1000, 1 sobre 1000, como é que fica? 1 milésimo, tá? 1 milésimo. Se eu tenho isso aqui, ó, como é que fica? 4 centésimos. Isso aqui, ó, 7 milésimos. Esse outro aqui, 8 décimos, tá? Então sempre vai ser o nome, já vai começar com a relação desse nome daqui de baixo. Décimos vem do 10, centésimos vem do 100, milésimos vem do 1000. Ok? Outra situação também relacionada à leitura, ó, das frações. Quando nós temos outros tipos de denominadores. Nós falamos de denominadores de 2 a 9, do 10, do 100 e do 1000. Agora outros que são diferentes. Então observa que eu tenho aqui, ó. Se eu fosse falar a forma todinha como é para falar essa daqui, seria assim. Uma parte de 12 partes iguais que foram divididas. Seria muito longo. E essas partes iguais que foram divididas, a gente resume ela com esse nome bem aqui, ó, que significa avos. Tá? Então, 12 avos. 12 avos. 12 partes iguais que foram divididas. 20 partes iguais. Não escrevo tudo isso. Escrevo o quê? 20 avos. 35 partes iguais. Não precisa, vai escrever 35 avos. Tá? Aqui, ó. 40 avos. 120 avos. Ou seja, sempre vai ter essa nomenclatura aqui, ó, essa palavra avos na frente, que é justamente tipo para simplificar a escrita. Ok? Então, olha só. Nós falamos aí
nós falamos aí nesse nosso vídeo sobre o entendimento, a ideia de fração, como é que a gente escreve essa fração e como é que a gente lê essa escrita, ok? Na próxima videoaula vamos estar falando o quê? Da classificação dessas frações e das operações que a gente faz, como é que a gente realiza operações com frações, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, que isso é muito importante, ok? Valeu, pessoal!